noite, geração do avivamento, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animadíssimos para a live de hoje? Meu Deus, a live de hoje ela é bem polêmica, é uma live que eu não vejo ninguém, né, tendo a ousadia aí de contar, de abrir, amém? Mas eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, na live de hoje. Nós vamos desfrutar de um tema que é algo muito comum, mas muitas pessoas têm um tabu em abrir isso, né? Como se isso fosse uma caixa preta. Mas eu vou trazer aqui pra você, eu sou libertadora, lido com muitos casos, né? Dentro desse âmbito, desses demônios que atacam na área sexual. Então eu tenho muita coisa aqui para contar para vocês hoje. Vai chegando, fica à vontade, seja bem-vindo, amém? Rony, Larissa, Joyce, Jéssica, Cassiara, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu já peço que você compartilhe essa live, tá? Com o máximo de pessoas que você puder, de verdade, porque isso é algo muito comum e muitas pessoas não entendem como isso acontece, não entendem o mecanismo, né, disso acontecer. Então, quanto mais pessoas você puder estar hoje enviando essa live, eu te agradeço, porque vai ser um divisor de águas na vida dessa pessoa, amém? Fique muito, muito, muito à vontade. Glória a Jesus pela sua vida. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Deixa eu colocar aqui um fundinho, né, pra gente já ir se ambientalizando, amém? Conta pra mim aí no chat, quem esteve na nossa imersão ontem? Nós vamos ter uma conferência dia 27 e dia 28 de maio em Campinas, presencial. Serão 2 dias de treinamento, de avivamento. Vai ser assim um treinamento, um romper na sua vida. Ainda temos vagas, tá? Ainda temos vagas abertas. É só você entrar aí no link da minha bio, entrar em contato com o suporte, fala assim, olha, eu quero saber sobre o treinamento que vai ter em Campinas. Então nós fizemos ontem uma imersão online com o pessoal que já, né, adquiriu o ingresso, o pessoal que já tá no grupo VIP, foi sobrenatural. Se você tava ontem no grupo VIP, já coloca aí no chat, tá? Que eu quero mandar um oi aí pra você, amém? Deixa eu colocar, Eva, tô te colocando como minha moderadora, ok? Obrigada a todos que estão aqui comigo, amém? Aumenta a expectativa com você, aumenta a expectativa com Jesus, amém? Que eu tenho certeza que hoje o céu vai bradar aqui neste lugar, amém? Tô muito feliz de estar aqui com todos vocês, tenho certeza que queridos, eu confesso pra vocês, já era pra mim ter dado esse tema antes. Só que eu fico um pouco receosa, será que eu trago esse tema? Será que eu falo? Será que eu abro? Por ser um tema profundo, né? Que lida com ataques sexuais e tudo isso. Então eu sempre fiquei um pouco receosa, tá bom? Mas eu vou trazer para vocês hoje com clareza como que acontece, ok? Então essa live aqui, eu peço que você compartilhe ela com o máximo de pessoas. Isso aqui é um destravar na vida de uma pessoa, amém? Porque tem gente que chega pra mim nas mentorias e fala assim, pastora, será que tem algo errado comigo? Eu jejuo, eu oro e eu sou atacada nessa área. Eu faço as coisas certinho, pastora, e eu sou atacada nessa área. Então eu dou muita mentoria, eu escuto muitos testemunhos, muitos relatos. Vou contar pra vocês hoje aqui cada testemunho. Eu separei 3 testemunhos aqui pra estar abrindo pra vocês, que vocês vão falar assim, meu Deus, sério isso? Eu vou contar pra vocês, tá? Ó, e já aproveitando o gancho, tá bom? Eu tô fazendo uma promoção dos 2 cursos, do meu curso de libertação em batalha espiritual, para você entender como o mundo espiritual funciona, e o outro dos 9 dons do Espírito Santo. Você adquirindo os 2, tá com preço, ó, abençoado, né, para você aí desfrutar aí de mais de 52 aulas, né, de puro avivamento, de puro despertar, amém? É só entrar no link da minha bio, chamar ou o suporte número 1 ou o suporte número 2, né, as meninas vão estar aí apresentando aí para você o curso e vai ser uma benção, né? Se você já fez meu curso, já coloca aí no chat, que eu tenho certeza, né, que você vai ajudar a abençoar a vida de outras pessoas, amém? Rafaela, Nívia, Aline, Josélia, Brasiliano, José, queridos, sejam todos bem-vindos. E já começa a chamar a presença do Espírito Santo, amém? Já começa a chamar a presença do querido amigo Espírito Santo de Deus, tá? Ó, dia 27 e 28 de maio, lá em Campinas, vai estar comigo como preletor oficial
Apóstolo Marcelo Casagrande, que é um grande ministro de cura, tá? Deus usa muito ele em cura de surdo, cego, gente, tudo. Deus usa esse homem em curas que vocês não têm ideia. Ele será um dos ministrantes da nossa conferência ali presencial em Campinas, tá? Então, se você deseja viver dias de cura, dias sobrenaturais, eu te convido. Nossas vagas são limitadas, tá? Eu acredito que nós já vendemos quase metade, tá bom? E o evento é ainda em maio, então dá tempo ainda de você adquirir a sua vaga, tá? Vai ser num salão de evento, lá no Hotel Prêmio, em Campinas, vai ser assim, algo sobrenatural para edificar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito e muito abençoada nessa conferência, amém? Queridos, vamos lá. Antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Deixa eu até aproveitar aqui com a Eva, fixar comentário. Já fixei seu comentário, Eva, obrigada. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta para você. Alguma vez você foi atacado sexualmente durante o seu sono? Ou durante o seu sonho? Ou no período da noite você não estava nem dormindo, nem sonhando, alguém tocou em você sexualmente ou abusou de você e não tinha ninguém ali fisicamente? Foi algo mesmo sobrenatural? Lógico, talvez você tenha vergonha de expor isso aqui no chat. Mas se você tiver coragem e você já viveu esse tipo de coisa, eu queria que você colocasse aí pra mim. Amém? Se você já viveu esse tipo de visitação, se isso já aconteceu com você alguma vez. Amém? Tá. A live de hoje é sobre o quê? Sobre demônios sexuais, é um ataque espiritual dentro da sexualidade, dentro da área sexual de uma pessoa, tá? A live de hoje é sobre isso. Muito conhecido por aí em muitas literaturas como dois demônios, chamado incumbos e chamado sucumbos, ok? A live de hoje é sobre isso. Mas não posso começar a live sem chamar o meu querido amigo Espírito Santo de Deus, amém? Queria que você fechasse agora os teus olhos, que eu vou chamar a presença do Espírito Santo e um batalhão de anjos de guerra para respaldar a minha vida e a sua, porque o tema que nós vamos lidar aqui é um tema muito áspero e eu sei como os demônios se enfurecem quando nós revelamos quem eles são. Quando nós contamos a artimanha de Satanás, eles se enfurecem, queridos, de uma forma muito sobrenatural. Esses dias atrás, eu faço libertação, eu comecei o processo de libertação com pessoas que queriam sair da homossexualidade, queriam passar por esse processo, né? Então, acabam vindo muitas pessoas que estão sofrendo perversidade sexual. Então, quando eu entro nessas linhas de frente, eu recebo uma retaliação, tá? Porque eu me coloco ali como escudo na batalha espiritual. Então, você que tem consumido meus conteúdos aqui, você que tem sido abençoado aqui, eu quero te pedir algo. Ore pela minha vida. Ore pela minha vida, interceda por mim. Vocês não sabem o preço que eu pago de me expor no mundo espiritual para revelar as artimanhas de Satanás. Muitos de vocês saem da live, nossa, agora eu entendo, nossa, agora eu vejo. E é levantada uma guerra contra a minha vida. Por que você está se metendo no lugar que você não é chamado? Esses dias eu tive um sonho e os demônios vieram no meu sonho e falaram para mim, você é uma enxerida. Você está se metendo num lugar que você não é chamada. Você está nos prejudicando. E ali tinha um demônio na minha frente, ele se materializou, ele veio como pessoa no meu sonho, se materializou e ele falou, você é uma enxerida, você está mexendo num lugar... eu não lembro a expressão, mas era mais ou menos isso daí. E eu tive um ataque espiritual assim, tremendo. Assim, eu cheguei a ficar um dia de cama, né? Avisei minha liderança, falei, galera, eu não tô bem. Então, eu queria que você orasse pela minha vida, intercedesse. Se você tem consumido aqui os conteúdos, tem sido abençoado, é o que eu te peço, tá? Interceda, compartilhe essa live, é a forma que você abençoa outras pessoas, me ajuda, mas eu preciso da sua intercessão. Amém, queridos? Não tem sido fácil mostrar o mundo espiritual numa ótica onde eu mostro e ensino vocês a lidarem, ok? Então eu preciso da intercessão de vocês.
Amém? Então vamos lá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu convoco sobre essa live anjos de guerra e de batalha espiritual. Pai, acampa muros em volta de mim, em volta de cada pessoa. Que a mensagem de hoje, Pai, seja afiada para que os seus filhos tenham discernimento. Espírito Santo de Deus, desce sobre essa live com uma chama de fogo, trazendo avivamento sobre cada coração. Helur kanchan, levar gustel kanchan. Revede canto li burgo bianda la nachal kusor que leviat. Perki folono lokouter que le nanchalina e keifiat. Surcantele morevlebato chant. Espírito Santo, eu te entrego o domínio e o controle dessa live. Que a partir de agora já não seja mais eu, mas seja você no controle. Você é o pastor presidente da minha vida, deste Instagram, desse tema. Que você me direcione conforme aquilo que eu deva falar. Aquilo que eu não deva falar, que você, Espírito Santo, venha me frear. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu adentro agora as regiões celestiais para revelar quem é Satanás. Pai, que o Senhor me respalde, troque a minha armadura e blinde todos os seus filhos que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu sei que o tema de hoje é um tema forte, é um tema complicado, mas vamos lá. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo lá na palavra de Efésios 6, capítulo 12. Amém? Que fala bem assim: pois nossa luta não é contra seres humanos. Em outras versões fala carne e sangue, tá? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Então aqui o versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai falar que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra forças das trevas. A nossa luta é contra forças espirituais. Essa é a nossa luta. Então a luta que eu vou falar pra você, o ataque que eu vou falar aqui pra você, não é um ataque humano, não é um ataque sexual humano, é um ataque sexual espiritual, aonde demônios vêm manipular as pessoas. Amém? Então vamos lá. Antes de eu entrar no assunto, eu preciso te contar uma coisa. Os demônios, eles precisam de se alimentar. Nenhum demônio encosta perto de você se você não tiver um alimento para oferecer para ele. Mas eu não estou falando de um alimento físico. Demônios se alimentam de energia. Você entendeu? Pegou a visão? Então, todo demônio, ele vai se alimentar de energia que flui através do quê? Da sua alma. Você é uma alma vivente e da sua alma procede todas as coisas. Da sua alma vai proceder a raiva, que é um alimento que eles amam, a ira, que é um alimento que eles se deliciam, a angústia, a tristeza, aonde eles desfrutam desse tipo de alimento, chupa de canudinho, a dor, o ódio, nossa, como eles gostam de uma pessoa que sente ódio, que se corrói por dentro, que se culpa, que se auto-sabota. E todo tipo, anota aí, de prazer ilícito. Quando eu falar ilícito, é porque eu estou falando que é um prazer ilegal no mundo espiritual. Prazer ilegal no mundo espiritual gera uma energia e eles vêm alimentar dessa energia. E um dos alimentos que os demônios mais amam é a energia sexual. Quando uma vez provocada através de um prazer ilícito. O que é um prazer ilícito? Uma masturbação,
alguém que fica vendo pornografia, alguém que fica vendo bestialidade, alguém que fica dentro do sexo imundo, provoca prazer ilícito e os demônios vêm o quê? Se alimentar, se deliciar disso daí. Eles amam, ok? Eles amam. Tem gente que fala assim, pastor, eu não entendo, porque lá na igreja é proibido, o pastor, a pastora, o apóstolo lá fala que não pode ter masturbação, isso e aquilo. Você sabe por quê? Que o teu pastor falou pra você que masturbação é pecado? Porque ele não quer que você tenha sexo com o demônio. Porque quando você tá ali tendo um prazer ilícito, tem um demônio ali, praticando aquele ato com você, te estimulando. Se você pudesse ver o mundo espiritual, se você pudesse ter os olhos abertos, nesse momento, nessa hora, você não tem ideia do que você veria. Queridos, eu acho que eu não vou deixar essa live salva. Eu acho que eu não vou deixar essa live salva, porque eu acho que eu vou falar muita coisa aqui pesada. Amém? Orem pela minha vida. Então vamos lá. Os demônios, eles precisam de alimento. Então a sua raiva, a sua ira, o seu xingamento, tudo que sai da sua alma como uma energia negativa, pesada e os prazeres ilícitos, os demônios vão se alimentar. Eles precisam dessa energia para se manter. Eles precisam dessa energia, ok? Demônio precisa da energia vital que é gerada no seu corpo. E a energia vital da alma pode ser a energia de prazeres bons, mas eles não usufruem dessa energia. Eles querem a raiva, o ódio, toda a energia que vem de uma raiz de pecado. Eu quero que você entenda isso. Toda a energia que sai da raiz de um pecado é alimento de demônios. Você conseguiu entender isso? Eu preciso que você entenda muito bem isso. Essa é a base do que eu vou ensinar vocês aqui. Amém? Então, é exatamente por isso que a nossa forma de pensar e de sentir influencia muito o nosso ambiente espiritual. Você começou a sentir mal, se sentir triste, oprimido, liga um louvor, já dá uma ordem de comando. Você precisa exercer a sua autoridade espiritual. Demônio, sai daqui, toda opressão, todo sentimento de tristeza, sai daqui. Você precisa dar uma ordem de comando, ok, queridos? Tá, esses dois demônios que vão atuar nesse ataque sexual das pessoas, dos seres humanos, eles são conhecidos como sucumbos, que se transfigura ou se personifica numa imagem feminina. Queridos, demônio não tem sexo feminino ou masculino. Quero que vocês entendam isso. Mas o sucumbus é aquele que assume um formato feminino. E esse formato feminino, essa personificação feminina, ele vai vir ou no sonho, a pessoa vai estar dormindo e vai sonhar, ou a pessoa vai estar nem dormindo, nem sonhando e vai sentir o mundo espiritual ali, como se ela estivesse balangando ali entre sonho e entre... É mais ou menos assim, ela não tá nem dormindo, nem acordada. Eu acho que você me entendeu, você já deve ter passado por esse tipo de coisa. Mas ela tem consciência do mundo espiritual ali, ok? O outro tipo de demônio, ele é chamado incumbus. Ele também não é um demônio nem feminino nem masculino, mas esse assume um formato masculino para invadir principalmente o sonho de mulheres ou de mulheres, né, que gostam, geralmente, esse aqui, o incumbus torna a forma... Tá, o incumbus ele assume uma forma masculina, ou ele vai atacar as mulheres, né, que gostam do formato, da personificação ali masculina, ou até mesmo dos homens que gostam, tá, da personificação masculina. Então eles vão atuar ali diante de todo tipo de padrão de apetite sexual que possa existir, ok? Então eles são conhecidos como sucumbos e incumbos, ok? Eles vão atuar dentro, geralmente no período noturno, mas eles podem vir à tarde, eles podem vir de manhã. Mas o que acontece? Por que a maioria dos ataques, a maioria como que eu posso dizer para você? Da transitação demoníaca acontece no período da noite. Porque é a hora propícia.
É a hora que a humanidade abaixa a guarda, tá todo mundo descansando. Então, é o momento que existe mais movimentação no mundo espiritual, é da meia-noite às 6 horas da manhã, ok? Esse é o horário que existe mais movimento, tanto de seres angelicais, tanto de demônios. Esse é o horário de transitação no mundo espiritual, ok? Então, o ataque, ele é mais propenso a ser no período noturno. Não precisa ser depois da meia-noite, pode ser antes, ok? Então, mas pode acontecer de tarde, pode acontecer de manhã, qualquer horário, ok? Pastora, qual seria o objetivo desses demônios? Qual seria o objetivo desses demônios em se alimentar, em fazer esse tipo de coisa? É só uma: sugar sua energia vital. O que é a sua energia vital? Olha, eu não queria passar de 1 hora hoje, tá? Mas deixa eu explicar. A sua energia vital é aquela energia que você está disposto a trabalhar, que você quer chegar na tua casa, fazer aquela comida, você quer talvez organizar a tua empresa, você chega no trabalho e rende aquele dia. A sua energia vital é o combustível que faz você viver e executar todas as coisas. Esse demônio, ele consegue sugar de canudinho essa energia. E um dos sintomas de pessoas que são atacados ou atacadas por incumbos e sucumbos é o quê? A déficit de energia. Essa energia vai cair e essa pessoa vai começar a acordar muito cansada. Ela pode ter dormido 12 horas, ela vai acordar muito cansada. Amém? Vamos fazer assim? Compartilhe essa live no nome de Jesus com pelo menos 10 pessoas, tá? Ainda não sei se eu vou deixar essa live salva ou não. Vamos ver como é que vai ser. Até aqui eu acho que dava, mas vamos ver. Amém? Já compartilhe essa live em nome de Jesus. Eu vou contar um testemunho agora, bem pesado, para vocês entenderem como o mundo espiritual é real. Isso aqui não é uma história que eu peguei no YouTube. Isso aqui não é uma história que eu escutei uma vez um pastor falar. Eu não sei se você sabe, mas eu dou mentoria particular. Minha mentoria é 1h30, onde eu vou sentar com você e vou ficar ali 1h30 conversando com você. 1h30 não, geralmente eu fico 2. Mas é um tempo particular de aconselhamento em qualquer área da sua vida. Então eu sou uma mentora. Eu atendo várias pessoas durante o dia, a semana. E dentro dessas mentorias, a gente acaba escutando muitos testemunhos. E tem uma pessoa que ela é muito querida, amo muito ela. E de todas as histórias que eu já escutei, testemunho de incumbos e sucumbos, essa foi a que mais me marcou. E ontem eu mandei uma mensagem para essa pessoa. Eu falei assim, por ela ser minha ex-mentorada, eu falei assim: fulana, eu queria muito amanhã na live contar a tua história, mas eu preciso que você me autorize. E como a sua história foi um pouco profunda, eu preciso que você, se você me autorizar, você me mande um áudio recontando ela para me falar com detalhe. E ela, de muito bom coração, falou assim: claro, né? Claro que pode sim, pode contar o meu testemunho. Ela ainda gravou um áudio, queridos. Ela gravou um áudio me contando, recontando, recapitulando aquela história, tá? Então vamos lá. Essa mulher, ela não tem um histórico de promiscuidade ou de perversidade sexual. Pelo contrário, o esposo dela foi o primeiro homem da vida dela. Para que vocês entendam que nem tudo nasce da promiscuidade ou nem tudo nasce de né? Ela não tinha uma vida pervertida, não. Ela tava ali no casamento dela. O cenário é que ela se encontra dentro do casamento dela, se encontra dentro de um ambiente onde ela tinha uma vida sexual ativa com o marido. Mas o que acontece uma bela noite? Uma bela noite, ela estava ali deitada e esse demônio que atua na área sexual começou a chegar perto dela. E esse demônio começou a tocar nela. E aí, só que isso, queridos, não era um homem físico, não era nada, não tinha um formato de um homem, não. Ela só sentia as sensações, ok? E só que ela percebeu que tinha uma presença ali, um ser ali. E esse ser começou o quê? A tocar nela.
E esse ser maligno começou a estimular ela e dar muito prazer para ela. Muito prazer para ela. Então, ele começava a sussurrar no ouvido dela. A falar no ouvido dela. Olha como isso é maligno. O ataque dela, aqui, no caso, ele é atípico porque nem todos são tão detalhados e são tão profundos. É porque essa pessoa é muito sensível, muito espiritual e ela tem muita sensibilidade. Então o demônio começou a lhe sussurrar no ouvido dela até que o demônio conseguiu ter o ato, a relação com ela ali. Ela concedeu pelo prazer e pelo estímulo que ela teve ali, ok? Ok. E logo, esse mesmo espírito propôs para ela, para que ela viesse largar o seu esposo. E falou assim para ela assim, olha, larga o seu esposo, eu vou te dar o que você quiser, eu te dou o mundo, eu te dou um corpo que você quiser, eu te dou dinheiro. E aí ele falava no ouvido dela, eu já tenho muitas mulheres, mas para você ser minha, você tem que largar do teu esposo, você tem que largar dele. E aí, ele ali prometeu tudo pra ela, falou que ia dar dinheiro, falou que ia dar um corpo, falou que ia fazer, que ia levantar o nome dela, enfim, ele queria ali, na verdade, né, como a gente entende, ele queria mais ou menos fazer um pacto com ela, desde que ela largasse o esposo, tá? E aí ele deixou bem claro, falou assim, olha, eu tenho muitas mulheres, isso ele falando no ouvido dela, eu tenho muitas mulheres, isso, aquilo, aquilo outro. Enfim. Isso aconteceu esse episódio, só que ele começou a visitar ela à noite. E por ela ter um estímulo sexual muito aguçado e aquilo ali gerar muito prazer para ela, ela gostava quando ele vinha. E ela me relatou, o que mais me chocou quando ela me relatou é que quando ela tinha relação com o esposo, ele vinha e quando ele estava ali, o prazer que ela tinha com o esposo dela era muito maior do que quando ele não vinha. Então tinha vezes, eu lembro que nem foi nessa vez, mas na outra vez, quando a gente estava fazendo a primeira mentoria, ela me contou que quando ele não estava presente no quarto, a relação dela e do esposo acabava não sendo tão prazerosa quando ele estava no quarto, esse ser maligno. Queridos, o que eu tô contando aqui é algo que eu tô tirando da caixa preta pra vocês. Da caixa preta pra vocês. Eu não tô contando um testemunho que me contaram. Não, assim, que me contaram de uma outra pessoa. Eu tô contando um testemunho que uma pessoa diretamente, ela viveu e me contou. E esse foi um dos motivos pelo qual ela me procurou pra fazer mentoria, porque ela queria entender como ela se livrava disso, ok? Tá. E ele continuou vindo ali, vindo ali, vindo ali. Até que um dia ela começou a sentir na casa dela uma presença maligna de uma outra coisa. E ela chamou um diácono de uma igreja e esse diácono foi lá na casa dela e orou, expulsou. E no que fez aquela oração de expulsar, aquela oração de guerra, aquilo que ela estava sentindo ali de ruim saiu e o espírito que vinha ali gerar aquele prazer sexual nela também foi embora. Só que depois ele voltou. Só que quando ele volta depois, porque ele foi expulso por um diácono. Só que quando ele volta depois, ele violenta ela. Quando eu tô falando a palavra violenta, queridos, eu estou falando... não é bom falar essa palavra, né, nas redes sociais. Mas é quando algo tem a prática forçada com uma pessoa. Então ele ali violentou ela no mundo espiritual. Ele violentou ela, ele teve relação com ela da forma violenta. Aí já não era dentro de um âmbito que ela tinha prazer. E ali ele ficou muito furioso com ela, veio, violentou ela, ok? E ela, por diversas vezes, tinha ciência que fazia sexo com o demônio. Ela sabia. Só que aquilo acabava sendo o quê? Agradável. Gerava um prazer que ela não conseguia ter com o marido. Ela tinha prazer com o marido, mas quando aquele ser chegava, o prazer que ela tinha era um prazer assim...
em um outro nível. Ok, queridos? Enfim. E a vida dela evolui nisso. Alguns episódios se repetiam, daqui a pouco diminuíam. Enfim. E ela me busca através disso, tá? Mas eu vou contar só até aqui pra vocês. Senão senão aqui a live vai ficar muito comprida. Amém? Então, vamos resumir aqui a história. Essa mulher tinha sexo com o demônio, mas ele não chegou para ela se apresentando como demônio. Ele chegou para ela se apresentando como alguém que daria para ela tudo o que ela quisesse, desde que ela abandonasse o esposo e a família. Ok? Então, esse espírito incumbus e sucumbus, ele não vem só proporcionar o orgasmo numa pessoa. Ele vem tentar destruir um casamento. Ele vem tentar quebrar uma família. Queridos, o que eu tô falando pra vocês aqui é algo muito grave. Tá. Então, o objetivo desses demônios é o quê? É atacar uma pessoa através de estímulos. Então, eles vão começar a estimular, eles vão começar a tocar, eles vão começar a trazer sonhos eróticos e tudo isso que você imaginar para estimular. Porque eles não conseguem chegar chegando, eles têm que ter o quê? Legalidade. E o que é legalidade? Legalidade é quando existe uma porta aberta aonde eles falam assim, nós podemos entrar aqui. Território fértil, tem legalidade, tem uma brecha que nós conseguimos entrar aqui, ok? Então, a pessoa vai ser estimulada sexualmente no âmbito de estar acordada, ou estar dormindo, ou estar sonhando. Vai ter vezes que a pessoa vai ser atacada sexualmente, ela não vai estar sonhando, ela só vai estar dormindo e ela vai acordar e ela vai se lembrar que foi. Tá bom? Então, queridos, isso daqui que eu tô falando pra vocês é algo extremamente sério e corriqueiro. Acontece demais. Acontece, já aconteceu comigo. Minha mãe já relatou pra mim que ela já viveu isso também. Quantas pessoas já me contaram? Eu já vivi isso, Larissa. Eu já vivi isso. Quantas pessoas perto de mim que em algum momento da vida, talvez não como testemunho dessa irmã que era frequente, mas vira e mexe tinha. Até esses dias atrás teve uma mentoria que era sobre isso, a pessoa me buscou sobre isso. Então isso é algo muito comum, ok? Qual que é o objetivo desses demônios? Queridos, os demônios aqui, o propósito deles é sugar a sua energia vital, a sua energia boa, porque eles precisam dela, tá? Mas o propósito maior desses demônios é o quê? Corromper a área sexual de uma pessoa, como ele estava fazendo na vida dessa mulher, aonde ela já não via o prazer com o marido como o melhor, mas sim o prazer com aquele ser demoníaco. Então a área sexual dessa mulher já estava sendo corrompida, aonde no dia que aquele demônio não vinha ali, não tinha presença dele ali, o sexo com o marido já não era tão agradável. Então, eles têm uma forma peculiar de entrar e tentar fazer perversidade sexual na mente de uma pessoa, trazendo o quê? Uma mente suja, uma mente poluída, ok? Mas eu já vou falar, tá? Aqui cada coisinha que eles vão fazer. Vamos compartilhar essa live no nome do Senhor Jesus? No nome de Jesus, vamos compartilhar essa live com pelo menos 23 pessoas. Queridos, eu tô bem cansada hoje. Eu tô no modo que eu não consigo mais responder a caixinha aqui do Instagram. Tem mais de 1000 mensagens no Telegram para responder. Minhas mensagens do WhatsApp já tá impossível. Esse dia eu fiquei 2 horas tentando dar conta, não consegui. Tem as meninas, que é a Eva e a Nani, que hoje respondem meu suporte. Então, queridos, é tudo hoje, curso, mentoria, é tudo com elas. Então, assim, tá uma loucura, mas tá uma loucura abençoada. Eu tenho produzido muito e eu fico muito feliz por isso, amém? Mas chega esse horário aqui agora, eu tô moída, tô cansada. Hoje eu acordei 2h45 da manhã. Acordei, fiz meu chimarrão, meu devocional, comecei a gravar vídeo. E é assim,
Às 6 horas da manhã eu já estava dando a minha primeira mentoria, então meu dia tem sido assim, amém? Esteja orando pela minha vida, amém? Tá, então o propósito desses demônios é o quê? Corromper a área sexual. E muitas vezes a área sexual de uma pessoa vai estar normal. Não, a área sexual tá normal, tá tranquila, é saudável. Aí esses demônios eles começam a entrar para trazer a perversidade na mente. Queridos, o sexo é igual droga, ok? Deixa eu explicar algo aqui para você. Quando o diabo corrompe a nossa área sexual, ele instala uma dopamina sexual. E funciona como? O sexo normal já não dá mais prazer para uma pessoa. Ela tem que ir para uma coisa mais suja. Aí ela vai pro sexo A3, A4, de swing. Aí aquilo ali já não dá mais prazer para ela. Aí ela tem que se ver com animais ou dentro do âmbito de pedofilia. Enfim, ela tem que pensar numa coisa muito, muito suja para ela começar a sentir prazer. Porque é igual a droga. Você usa um pouquinho, hoje te satisfaz. Amanhã você tem que usar mais um pouquinho. Amanhã você tem que usar uma quantidade maior. Então, o diabo, ele quer instalar em você esse vício sexual, aonde para você ter mais prazer, você tem que entrar dentro de uma lama e de uma imundície muito maior. E aí que uma pessoa sai do âmbito normal e vai para sexo A4, A5, A6, com animais, com objeto, enfim, até que chega no pior de todos, que agora eu esqueci o nome, mas é o sexo quando a pessoa tem o ato sexual e mata a vítima depois. Agora eu esqueci. Não é necrofilia. Necrofilia é quando a pessoa faz sexo com o cadáver. Também é um outro tipo. É um dos estágios final do vício sexual. Então os demônios, eles querem corromper a área sexual para levar a pessoa, se ele conseguir, nessas fases de lama, sal, de lodo, ok? Aí uma vez no lodo, você acha que uma pessoa dessa vai conseguir sentir prazer só com o seu cônjuge? Só com a sua esposa? Só com o seu esposo? Jamais, queridos. Jamais. Vai ter que fazer o quê? Uma restauração sexual profunda. É só Jesus para vir e cauterizar todo chip, todo drive mental que Satanás instalou. A pessoa, ela fica tão poluída que ela pode até ter casado certinho, ela vai ter sexo com o marido, ela pensa nas orgias que ela vivia, no filme pornô que ela assistia, e aí ela não tá nem ali com o marido ou com a esposa, a pessoa tá lá na cena ou em algo que viveu. É perversidade sexual, é pecado. Eu sei que isso é forte que eu tô falando aqui, mas é a dor de muitas pessoas. Amém? Eu sou uma libertadora, queridos, eu mexo com demônio, eu mexo com libertação. Então, é uma área que eu estudo muito. E a maioria dos cristãos hoje, que estão dentro da igreja, tá cheio de perversidade sexual. Tem muito com perversidade sexual. Tá na masturbação, tá na fornicação, tá nisso, tá naquilo. Tá lá, parece que tá curado, mas tá... Tem demais. Talvez não bebe, não fuma, não isso, não aquilo, mas tem a perversidade sexual. Amém? Tô falando de algo para vocês aqui que eu lido com pessoas que abrem o coração e falam assim: pastora, minha vida tá tudo certo, só que nessa área aqui eu penso nisso, eu faço isso, eu tenho esse tipo de pensamento. E queridos, se não curar essa área, não consegue fazer a próxima fase em Deus. Não consegue desbloquear muitas vezes essa área por estar corrompida. A pessoa não consegue dar um passo na área financeira, dar um passo na área sentimental, porque está preso dentro de um vício sexual. Amém? Então vamos lá. Qual que é o objetivo desses demônios? Então eles vão se apresentar no sonho como uma figura sexual que é desejada pela pessoa. Então, quando eles começam a influenciar essas pessoas, eles não vêm igual bicho. Eles vêm como aquele desejo sexual daquela pessoa. Ou como a mulher mais linda do mundo, ou como o homem mais lindo do mundo. Ou como aquilo que a pessoa almeja sexualmente. Então, eles vão se personificar da vontade e do desejo da pessoa, no sonho, tá? Teve um sonho
sexual, você já repreende porque eles estão ali lançando dardos, ok? Então, só que com o tempo, eles vão começar a se apresentar numa figura feia de bicho, de animal, de lobo, de demônio. Esses dias eu fiz libertação com uma pessoa e ela me relatou que o demônio... Agora eu não lembro direito. O que eu não lembro eu não vou falar. Melhor deixar eu ver a história, porque é muita gente, queridos. É gente que conversa comigo, meu Deus. Tá. E aí, eles sempre vão apresentar para essas pessoas o sexo ilícito, o sexo perigoso. Então, eles sempre vão... Por exemplo, às vezes a pessoa nem tem estímulo para procurar um filme pornográfico ou qualquer coisa, ou qualquer abominação. Eles vão começar a lançar setas, eles vão começar a lançar dardos inflamados, eles vão começar a lançar estímulos sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa vai começar a querer buscar coisas, outro tipo de prazer ilícito. Amém? Então, eles vão se apresentar realizando os desejos sexuais. E essa pessoa, ela vai sentir muito prazer, tá? Então, esses demônios, eles conseguem estimular um prazer muito maior que o normal que acontece aqui na Terra entre um homem e uma mulher, ok? Eles fazem esse tipo de coisa. Eu já vou contar um testemunho pra vocês que vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído. Vou contar pra vocês um testemunho que vocês vão ficar de queixo caído. Então, eles conseguem proporcionar para um ser humano um prazer que parece que é potencializado em 1000 vezes mais do prazer. E eu não tô falando isso para você buscar esse tipo de coisa, tá? Eu estou falando isso para você tomar cuidado. Porque uma vez que esses demônios, você dá brecha para eles entram na tua casa, se livrar deles é uma missão, é uma tarefa praticamente impossível. Você tem que ter muita determinação. Amém? Porque o sexo, o prazer é um ato de ligação. Então presta atenção e vigia, pelo amor de Jesus. Então, eles vão começar a lançar pensamentos promíscuos, pensamentos de desejo, pensamento impuro. Eles vão começar a atuar na mente dessa pessoa, no sonho dessa pessoa. Eles vão começar a lançar. A pessoa tá na rua, daqui a pouco ela tá desejando a outra. Ela tá dormindo, ela sonha com alguém do trabalho. Ela sonha com fulano, ela sonha... Eles vão começar a lançar sujeira, lama, ok? Então eles vão fomentar na pessoa o desejo de um prazer ilícito. Você já ouviu esses casais hoje que falam assim, eu vou abrir o meu relacionamento. Olha, gente, eu lido com muitas coisas, eu lido com casais, já teve histórias assim de eu lidar, que pessoas falam assim, que o marido pedia para a esposa para trazer outro homem ali, para ele ver. Então assim, sujeiras, coisas assim, e isso é uma obra desses espíritos que atuam na perversidade sexual, e isso é muito sério. Enfim, então eles vão manipular a pessoa, tá? Para a pessoa desbravar, principalmente, o sexo individual, que é o sexo sozinho ou sozinha, chamado de masturbação. Aí vai para a prática da masturbação comum, depois com objeto, depois com bizarrice, depois com coisas estranhas, cada dia mais suja, cada dia mais... Enfim... E todas as vezes, aqui agora eu quero que você entenda, todas as vezes, você que é viciado em masturbação, viciado, né, tem compulsão por isso, todas as vezes que vem um estímulo em você, um demônio está pegando na sua mão e te levando para o quarto ou para um banheiro, porque ele quer tomar a sua energia. Quando acaba, a pessoa se sente um lixo, porque o demônio usou ela, pegou a energia vital que ela colocou para fora, pegou a energia vital que ela colocou para fora e deixou ela ali, estagnada, ok? A diferença é que um sexo velado por um homem e uma mulher é uma troca de energia mútua, onde eu me alimento da energia do meu esposo e ele da minha, onde Satanás não pode tocar, porque Deus abençoou, é velado o ato sexual entre um homem e uma mulher debaixo da autoridade e da presença de Deus, é um sexo velado, aonde demônio nenhum se aproveita de energia, aonde
o Senhor abençoa. Amém? Vocês conseguiram entender isso aqui? Tem que ser um pouco espiritual para entender isso aqui. Amém? Eu entendo se você não entender. Tem que jejuar um pouco para entender. Amém? Porque a carne talvez não entenda tantos assuntos. A Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então, só o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Amém? Então, vamos lá. Então, eles vão sugar a energia vital até a pessoa ficar doente. Vou contar a história para vocês. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre esse tema e eu comecei a vasculhar, eu comecei a estudar, não tinha muito informativo, não tinha muitos textos e eu queria entender porque era uma fase que eu estava estudando muita libertação. Enfim, eu me deparei no YouTube, esse é um testemunho de YouTube, mas aquele testemunho mexeu comigo. Um testemunho de um YouTube de uma mulher que, assim como esse primeiro testemunho que eu contei, dessa outra mulher, era uma senhora já velha, não era casada, não tinha marido, mas todas as noites o demônio vinha e dava muito prazer sexual para ela. E ela começou a gostar daquilo. Tanto é que ela começou a fazer desse encontro vamos se dizer assim, um hábito comum. Todos os dias ela já deitava naquele horário que ela sabia que aquele demônio vinha e ele vinha e dava prazer para ela. Todos os dias. E essa senhora foi ficando muito doente. Muito doente. Foi ficando muito doente. E a energia dela vital, que é a energia que te dá saúde, que é a energia que faz o seu corpo reagir contra uma enfermidade, que é a energia que o seu corpo precisa para trabalhar certinho, foi embora. E o corpo dela não conseguiu mais acudir à demanda que tinha que acudir, que é romper no sistema imunológico, no sistema circulatório, fazer o combate ali de bactérias. O corpo dela não tinha mais essa energia, porque o demônio vinha todo dia e sugava de canudinho. Queridos, vocês vão ficar aqui comigo se eu passar de 8 horas? Coloca aí no chat se vocês vão ficar aqui comigo, porque eu faço a live 1 hora. Se vocês forem ficar aqui, eu vou terminar essa live. Amém? Se vocês forem ficar aqui, amém? Ai, salva a live. Eu só vou deixar essa live salva se vocês interceder 1 semana por mim, no nome de Jesus. Vocês têm que interceder 1 semana por mim, em nome de Jesus. Aí eu deixo salvo. Se vocês prometer que intercede por mim, porque vocês não têm ideia. Quando eu comecei a live aqui, eu fiquei tonta, porque eu já tava recebendo um ataque do diabo. Você acha que ele queria que eu estivesse falando isso aqui pra vocês? Muita gente que se masturbava, o Espírito Santo já me falou, que se masturbava, fazia as coisas erradas, agora vai pensar pelo menos umas 10 vezes antes. Enfim, o demônio começou a sugar a energia dessa mulher, e essa mulher ficou muito doente, ficou acamada, começou a adquirir doenças, e o diabo conseguiu o que ele queria, matar ela, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E a hora que você não tem mais nada para oferecer para ele, ele vai te deixar lá. Ele vai te deixar lá simplesmente, ok? Então, queridos, o que aconteceu? O diabo começou a aproveitar da energia dessa mulher todo dia, aproveitou da energia dessa mulher todo dia, ao ponto do corpo dela não conseguir mais reagir, porque nós precisamos dessa energia para trabalhar o nosso organismo. Nosso organismo precisa de energia para circular sangue, precisa de energia para fazer o combate diário dele, para ele se manter. Então essa mulher ficou muito doente, muito doente e acamada. E aí ela acabou confessando para uma outra pessoa que o que aconteceu com ela, porque ninguém entendia, ela não se recuperava, né? Então, enfim, vou contar só até aí, porque senão é muita coisa para mim falar para vocês. Então esses demônios, eles entram nos pensamentos dos casais, tá? Com pensamentos impuros. Então, ele não só ataca na esposa ou no esposo, ele pode começar também a atacar ali nos dois, tanto na esposa quanto no esposo, com pensamentos promíscuos, pensamento impuro, né? E trazendo o quê? Bestialidade, trazendo parafilia, sexo com muitos objetos, sexo muito fora da curva. Queridos, tem um sexo normal, que é um sexo saudável, mas tem um sexo que ele é uma bestialidade, é um sexo sujo, é um sexo que o diabo gosta.
tá? Então, tem que tomar muito cuidado, amém? Então, o outro objetivo desses demônios é afastar os casais. Porque eles começam a dar prazer para um ou para outro, e o prazer com o cônjuge acaba não sendo tão satisfatório. Então ele quer o quê? Afastar os casais e ferir a intimidade de um homem ou de uma mulher. E isso é muito sério, ok? Abram comigo em Tiago 4, capítulo 7. Tiago, versículo 4, capítulo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então esse versículo aqui de Tiago 4:7 está falando assim, olha, entrem debaixo da presença de Deus, resistam o diabo, não aceitem ele e ele vai fugir de vocês. E aqui agora eu vou contar o meu testemunho, que eu não tenho vergonha nenhuma de contar para vocês. Porque eu entendo que todas as áreas que Deus me curou é uma área que se transforma em remédio para o seu coração. Amém? Quando eu já estava posicionada em Deus, e é por isso que eu quero contar esse testemunho, porque não foi numa época que eu andava fazendo as coisas erradas, no mundo, tendo sexo ilícito, não. Foi numa época que eu estava em santidade, amém? Em jejum, em oração, já tinha me posicionado com Deus. Foi ali mais ou menos em 2017. 2016, se você conhece meu testemunho, eu me posiciono com Deus. E 2017, não, foi final de 2016. Final de 2016 eu vou para casa dos meus pais. E ali eu vou dormir num dos quartos de visita da casa dos meus pais. Aonde, né, os meus queridos irmãos sempre, né, usavam aqueles quartos ali. Às vezes trazia uma menina, um negócio. Bom, enfim, eu acredito que era um ambiente não controlado no mundo espiritual. Ok? Enfim, quando eu cheguei ali na casa dos meus pais, a minha mãe foi lá, arrumou com muito carinho aquele quarto, preparou pra mim, era um quarto de visita. E eu fui dormir naquele quarto lá, já que eu já não era moradora mais daquela casa, minha mãe me recebeu com muito carinho. E aí, nessa época eu gostava muito, não sei se foi essa época, mas eu não sei se eu assistia Grey's Anatomy, né? Essas séries médicas, né? Não lembro o que eu fazia, que eu ficava com um dos meus irmãozinhos assistindo, né? Não sei se era Dr. House ou era Grey's Anatomy, a gente assistia bastante. Enfim, mas eu sempre ali alinhada, com uma vida de oração, com uma vida íntegra, não tinha brecha na minha vida, não tinha nada, não tinha uma área pra falar assim, tinha uma brecha. Aí eu fui e dormi nesse quarto. E eu lembro que eu tive um sonho erótico naquele quarto. E no outro dia eu fiquei muito magoada, porque eu falei, Deus, eu fiz um propósito de santidade, de esperar meu marido, eu tô há 1 ano te buscando, isso nunca aconteceu, por que que isso aconteceu? O que que eu fiz de errado? Porque eu falava, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? E eu fiquei, queridos, muito constrangida, porque eu falava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí, no outro dia eu me questionei, eu orei, eu falei, Deus, aí eu falei bem assim, eu já era muito sensível no mundo espiritual, eu falei, Deus, me mostra no mundo espiritual o que tá acontecendo, porque eu não dei brecha, eu não tô em pecado, eu tô em santidade, fiz um voto de santidade, fiz um voto com o Senhor de santidade para esperar o meu marido, passei por libertação, então não faz sentido eu ter esse sonho erótico, não faz sentido. No outro dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava... Sabe quando você tá quase... Assim, que o seu olho começa a fechar e você começa a ter sono? Ali naquele quarto era uma cama de uma cama de solteiro. E aí eu lembro que eu deitei tipo de conchinha na cama. Queridos, quando eu deitei de conchinha na cama, uma pessoa deitou do meu lado. Eu senti a cama afundar assim, ó. A cama afundou. E algo me abraçou. Quando aquilo me abraçou, eu paralisei. A minha voz não saía mais. Eu ficava assim... E aí eu começava a gritar, sangue de Jesus tem poder, minha voz não saía. Eu paralisei. Um demônio deitou do meu lado e me abraçou.
E na hora eu fiquei com tanta ira, com tanta raiva, que eu falei, sai em nome de Jesus. A minha voz saiu, eu não sei como. Mas na primeira tentativa a minha voz não saiu. Falei, sai em nome de Jesus. Quando eu falei, sai em nome de Jesus, ele pulou e saiu pela porta. E eu vi ele. E eu entendi que eu estava sofrendo um ataque espiritual. Eu entendi que eu estava sofrendo um ataque espiritual. E por muito tempo, queridos, eu comecei a achar, será que é por causa do quarto? Será que fizeram alguma coisa errada? Será porque eu não ungi esse quarto? O que eu não fiz que isso aconteceu? Enfim, foi só mais tarde, estudando restauração sexual, restauração de gênero, restauração da mente, porque não adianta nada a pessoa deixar de cometer o ato, mas o ato ainda está na mente. Enfim, e eu quero contar para vocês aqui como eu vivi uma restauração sexual incrível e genuína. Porque uma coisa é você deixar de praticar, outra coisa é os pensamentos ainda estar dentro da tua mente. E quando eu falo dentro da tua mente, imagina que você já está na presença de Deus, tem seu esposo, tem sua esposa, mas vira e mexe dentro de uma relação sexual saudável, pensamentos intrusos ou do passado ou de alguma perversidade tentam invadir a sua mente. Então, eu comecei a estudar mais profundo batalha espiritual. E eu prestei atenção que essa área sexual era uma área mais restrita. Era como se fosse uma área que precisasse provocar uma limpeza profunda. Na raiz. E eu não sei se você conhece a libertadora ou profeta Ana Mendes Ferrell. E eu comecei a estudar sobre o poder de ceiar todos os dias. E o poder do sangue, e o poder do pão. O poder do sangue e o poder do corpo. Não sei se você me acompanha e vê meus stories, você sempre vai ver que toda madrugada eu ceio. Eu ceio porque eu sei a autoridade que isso traz sobre a minha vida. Eu sei a sensibilidade no mundo espiritual que isso traz sobre a minha vida. Eu sei ministrar ceia. Isso é assunto para outro dia. Amém? E aí a profeta Ana Mendes Ferrell e outros homens, mulheres de Deus que eu conheço que são muito avivados, falava do poder de ceiar todos os dias. E aí um dia eu orei ao Espírito Santo, falei assim, Espírito Santo, eu não quero nunca mais ter esse tipo de ataque sexual. E eu quero ter uma mente renovada, mais profunda, e eu quero ter uma pureza sexual na mente, no coração, em todas as esferas da minha vida. E aí eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou fazer um jejum de 40 dias em prol de uma santificação e de uma limpeza profunda na mente. Porque eu já não tinha pecado e eu não queria ter pensamentos intrusivos, invasivos, nada, eu não queria, queridos, eu não queria pecar nem no pensamento. E o Espírito Santo me impulsionou a ceiar nesses 40 dias. Naquela época. E eu, todos os dias, aquele meu propósito de jejum era purificação sexual profunda. E além do jejum, eu suplicava todos os dias naquela oração, Jesus me cura, restaura minha mente, restaura, Senhor, apaga tudo que eu já vi no mundo, apaga todos os gatilhos mentais que possam me levar para lugares sujos. Eu pedia para o Senhor, falei, Senhor, eu quero uma restauração profunda. Senhor, eu quero que isso seja algo saudável. Eu clamava ao Senhor porque eu precisava dessa restauração. E eu passei a ceiar todos os dias. E quando eu ia ceiar, eu consagrava o suco de uva como o sangue de Jesus, o pão como o corpo. Eu falava, Jesus, eu faço isso em memória de mim. E eu declaro que o sangue e o pão, o sangue e o corpo purificam o meu DNA, os meus pensamentos, a minha alma. E enfim, queridos, eu tive esses 40 dias nesse ato profético.
E quando eu terminei, eu não era mais a mesma. Era como se Deus viesse sobre a minha mente e trocasse o meu cérebro ou a minha forma de pensar e ver. Era como se Deus tivesse derramado mesmo algo e tirado toda a sujeira, todo o cisco que talvez estivesse ali ainda, dando uma legalidade ou trazendo um gatilho mental inapropriado. E esses 40 dias me trouxeram libertação e purificação da área sexual de uma forma tremenda. Amém? Aí se você falar bem assim pra mim, pastora, eu posso ceiar todo dia? Se você se comprometer que nos 40 dias você não vai pecar, e se você crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, porque o único requisito que te impede de ceiar é você não entender quem é Jesus. Você entendeu que Jesus morreu por você na morte de cruz? Queridos, está lá na passagem de Filipe e Eunuco. A Bíblia não fala que tem que... Queridos, esses requisitos que vocês veem aí na igreja, isso aí foi colocado pelo homem, doutrina de homem. Se você está debaixo de uma cobertura como essa, tem que respeitar. Amém? Agora, eu estou passando uma chave para você. Eu conheço pessoas que saíram do vício de cocaína, de drogas pesadas, uma vez que abandonaram o pecado, ceiaram todo dia, tiveram uma nova metanoia e alcançaram essa purificação também. Porque é uma purificação profunda, em compartimentos profundos da alma. Mas essas pessoas o quê? Também jejuaram, também oraram, também suplicaram. Eles não estavam ali brincando de tomar ceia e pecar. Ok? Eu tô passando para vocês aqui uma das chaves mais preciosas da minha vida. Eu ceio todo dia. Eu tenho autoridade no mundo espiritual? Eu tenho. Mas eu sei muitas chaves e eu as pratico. Eu oro em línguas todos os dias. Eu tenho devocional com Deus todos os dias. Eu ceio todos os dias. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu pratinho, um pedacinho de pão que já fica ali na geladeira, todo mundo já sabe, o suco de uva, coloco, vem pra cá e daqui a pouco eu ceio. Tenho o meu devocional e ceio. Larissa, você ceia ainda porque você quer alguma purificação? Não, porque todos os dias quando eu ceio, eu estou anunciando nas regiões celestiais o que Jesus fez por mim, tá? Até que ele volte. E eu tenho um tempo de comunhão sobrenatural com Jesus. Então, estude sobre o poder de ceiar. Mas Larissa, mas é só um suco de uva e um pão. Sim, mas a partir do momento que você consagra aquilo ali no mundo espiritual e fala assim, ó, isso aqui agora é o teu sangue, isso aqui agora é o teu corpo. Isso vai entrar em contato com a tua carne, com a tua alma, com o teu espírito e com a tua mente. E vai trazer o quê? Uma renovação. Amém? Uma hora... Entra no nosso grupo de Telegram. Queridos, amanhã tem um culto. Amanhã eu tenho uma convidada especial para ministrar o culto lá no Fire, amanhã no Global. Para você participar lá no Global, é só você entrar no link aí da minha bio, lá no Telegram. Amanhã tem uma vivalista, uma mulher cheia. Geralmente na sexta-feira sou eu que prego. Só que eu consegui que essa minha amiga viesse pregar amanhã para nós. Então amanhã ela vai vir, uma pastora querida, amada, cheia do Espírito Santo. Então já prepara que amanhã tem culto sobrenatural lá, amém? Então, queridos, eu tive essa purificação, essa metanoia, essa renovação, ok? Uma hora eu vou fazer um culto lá no Global explicando para vocês sobre ceia, desmistificando, tá? Uma hora eu vou explicar isso aí para vocês. Ana Mendes Ferro fala sobre ceiar todos os dias. Tem muitos pastores que falam sobre ceiar todos os dias. Só que eu entendo que as igrejas, elas criaram regras, né? Tem as suas doutrinas. Se tá debaixo, respeite. Tá debaixo da cobertura, respeite. Amém? Então, amém. Ana Mendes Ferro é uma grande libertadora e profeta, tá? Tá, então, para a pessoa ser liberta disso, ela precisa passar por uma restauração sexual profunda. No meu curso de autolibertação, que eu ia lançar agora, mas eu não consegui, porque eu tô muita coisa na minha cabeça, mas eu vou lançar, essa área vai ser, isso aqui que eu ministrei para vocês hoje aqui, vai ser uma das aulas, e eu vou passar lá os atos proféticos, como faz, passo a passo, não só da área sexual, mas da área de vício, da área de cura interior, enfim,
vai ser autolibertação. Você vai assistir a aula, vai fazer o passo a passo e vai conseguir se livrar dessas amarras aí, amém? Hoje eu sei que é difícil encontrar uma igreja que faça libertação, que consiga trabalhar em cura interior profunda, então eu vou lançar um curso de autolibertação para você assistir e sendo liberto, amém? Com atos proféticos, ensinando vocês todas essas coisas, ok? Então vamos lá, restauração sexual, jejum e oração, não ter sexo mais ilícito. Então vamos supor assim, um exemplo, porque eu lido com casos assim. Vem um casal pra mim e fala assim, pastora, eu tenho sexo com meu marido, com a minha esposa, só que eu penso um monte de coisa que não presta. Eu vou pro lodo pra mim alcançar o prazer. Aí o que eu recomendo? Desde que o casal entre em comum acordo. Vocês vão entrar num tempo de santificação de corpo, né? Pra não, né? Vamos supor, vocês vão concordar aí com dias estando em santificação, vão estar jejuando, vão estar ceando, vão estar orando, né? Porque evitar o sexo, mesmo que seja com o esposo, mas tendo esse tipo de pensamento, é bom restringir ali por alguns dias, né? Para que isso possa ser trabalhado de uma forma melhor. Amém? Mas enfim, queridos, eu não tenho tempo aqui para contar para vocês certinho como que faz passo a passo, tá? Então vamos lá, tem que fechar as brechas. E como que fecha as brechas? Hoje, qualquer série, qualquer coisa que você vai assistir, no mínimo vai ter uma cena sexual, no mínimo vai ter um estímulo sexual muito forte. Então, se você é fraco, se você vê aquela cena da série, já leva pra tua cama ou pro teu momento de prazer, não assista. Você tem que ser curado primeiro. Se você passa a rede social, vê uma cena mais picante e os seus olhos já, né, desejam, então você tem que o quê? Fechar as brechas, fechar os estímulos. Ah, tem uma pessoa que conversa de um jeito com você que aflora algo em você. Corta. Jesus falou assim, se o teu olho te fizer pecar, arranque. Se a tua mão te fizer pecar, arranque. O que é isso? Queridos, o que é esse arrancar? Para de ver. Para de pegar, para de olhar, tira o estímulo externo. Tira o estímulo externo. Amém? Tira o estímulo externo. Porque senão o diabo ele usa tudo para te levar para esse lamaçal. Enfim, fechar as brechas e os estímulos externos, ok? Então a restauração sexual, ela tá embasada em entrar num processo de restauração. Todas as pessoas, às vezes, que me procuram, Lara, eu quero fazer mentoria com você. Eu sempre ensino, olha, é 40 dias para você viver uma libertação genuína. Você tem que cuidar e vigiar 40 dias, ok? Então, esse processo de purificação sexual que eu passei, eu fiquei 40 dias, eu jejuei, eu não tive, né, a prática, né, sexual, eu ceiei todos os dias e clamei ao Senhor, Senhor, me livra, tira isso de mim, eu não aceito, eu rejeito, eu não quero, você tá entendendo? E é dessa forma aí, ok? Queridos, agora, o que eu pensei? Hoje foi muito corrido, a Eva até, né, que trabalha aqui comigo, eu falei, Eva, eu tô agora fazendo o script da live, tô numa correria aqui, o dia assim, corrido, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, eu ia fazer um ato profético pra você em PDF, mandar, não tive tempo, tá? Mas eu vou te convidar pra entrar lá no nosso grupo de Telegram e já ficar pro culto de amanhã, eu vou mandar uma oração destronando esses espíritos sexuais chamados incumbos e sucumbos. Se você tem sido atacado na sua mente, se você tem sido abusado sexualmente por demônios, se você tem vivido isso, eu vou convidar você para entrar lá no nosso grupo de Telegram, através do link da minha bio, tá? Eu vou mandar uma oração lá em áudio para você escutar. E você pode estar escutando sempre. Se você tem sido muito atacado, coloque todos os dias e escute. Eles não vão vir te perturbar. Eu garanto isso para você. Ok? Queridos, as vagas do nosso treinamento, ainda temos vagas, mas elas são limitadas para comprar. Entre ali no link da nossa bio, entre em contato com a Eva, ela vai estar dando as orientações para vocês, ok? Meu curso tá na promoção ainda, só que eu não sei até que dia que vai ficar. São 2 cursos, um de libertação e batalha espiritual e o do outro dos 9 dons do Espírito Santo. Tá muito barato, eu vou subir o preço deles novamente, tá? Levando os 2,
tá? Você só vai pagar R$ 269,90, amém? Então, aproveita, já compra para você me abençoar, para você abençoar as meninas que trabalham aqui no suporte comigo, amém? Para mim continuar rendendo aqui muito conteúdo abençoado para vocês. Mentorias comigo, eu acho que para esse começo de mês não tá tendo vaga, mas se você já deseja fazer uma mentoria comigo, também entra em contato com as meninas, que elas vão estar agendando aí, acredito que entre o dia 10 e dia 15 a gente tem espaço aí, amém, queridos? Agora eu vou mandar uma oração de fogo lá no Telegram, para você escutar, se você passa por esse tipo de coisa, vai te ajudar, mas o processo é isso que eu falei pra vocês, o processo é restauração sexual, clamar pelo sangue do Cordeiro. O link do Telegram está no link da minha bio, você vai entrar ali no link aqui, vai estar bem assim na minha bio, você encontra tudo aqui em uma mãozinha, aí você vai estar escrito lá assim, Global Fire Telegram, você clica, cai pra dentro e seja contagiado por um grupo cheio de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Amanhã o culto é sobrenatural. Amanhã o tema do culto é o poder das palavras. Queridos, amanhã o culto... Vocês acham que eu tenho fogo? Essa minha amiga também é uma avivalista cheia do fogo. Amém? Vai ser sobrenatural. Queridos, muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu ainda tô pensando se eu deixo a live, por isso que eu tô aqui enrolando. Eu não sei se eu deixo, se eu não deixo. O que vocês acham? Eu deixo a live gravada? Não deixo? Os cultos não ficam gravados. É culto na sala de Google Meet. Nenhum culto meu fica gravado. Por quê? Os nossos cultos têm uma manifestação sobrenatural do pozinho de ouro nas mãos. Gente curada, então a gente não grava. É algo genuíno da parte de Deus. Amém? É só pra quem tá ali mesmo, tá? Queridos, beijo no coração de vocês. Tá? E até a próxima live. Eu vou avisar a próxima live. Semana que vem eu vou estar em Brasília pregando, em Goiás pregando, então eu não sei se vou conseguir abrir live. Logo depois vou para Curitiba, Londrina, esse mês tá uma correria, tá? Mas vai ser bênção, amém? Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe.